Gente, tem um rombo bilionário e ninguém foi preso? Cadê a carinha desses bandidos? CPI pode ser, sim, oportunidade para escancarar lá na comissão, o responsável. Tem que dar cara. Tem que dar cara. Por quê? Porque se um pobre nasce no cadastro do INSS, o benefício dele já estaria bloqueado, né? Se todo mundo aqui tem parente que defende de INSS, sabe que essa CPI é sobretudo para essas pessoas, né? O governo, nesse momento, ao invés de resistir, já deveria estar escalando os seus melhores atores. Essa ideia de que CPI não dá em nada não é verdade. Se a gente pegar o histórico, né, da CPMI do Mensalão, eu vi algum comentário, estou acompanhando aqui os comentários das pessoas no chat, algumas muito preocupadas com a minha camisa. Quero lembrar vocês que a CPMI do Mensalão, lá em 2005, gente, foram várias cassações e renúncias. Nós estamos falando de 25 condenações no Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal, 20 anos atrás, era o lugar dos heróis brasileiros, né? Foi naquele momento... Gente, a CPMI vale muito ser estudada do Mensalão de 2005, porque ela inaugura realmente uma nova fase na política brasileira, né? E primeiro ela apresenta o STF para o Brasil. Ninguém conhecia o STF até ali. Depois todo mundo passa a conhecer os 11 ministros como se fosse os 11 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. E essa apresentação trouxe heróis. Joaquim Barbosa usava a capa de Batman, né? Punição de Dirceu, punição de Genuíno, Delúbio, Valério. Nós estamos falando do desmonte de todo o primeiro escalão do PT. Dilma Rousseff jamais teria sido presidente da República se não fosse a CPMI do Mensalão, que derrubou todos os escalados para substituir Lula num plano de governo de vários anos, né? Além disso, e do ferimento da imagem do PT como um todo, o Lula foi colocado nas cordas. E eu diria, professor, não sei se você concorda comigo, para te passar a bola e a gente ficar num bate-bola mais dinâmico, que representou também, 20 anos depois, o próprio desaparecimento do PSDB. Eu tinha meus 19 aninhos ali, estava começando a acompanhar a política brasileira, e me lembro do PSDB tomar a decisão estratégica de deixar o Lula sangrar. Não vamos para o impeachment, não vamos para algo mais nervoso, porque ele vai sangrando, e em 2006 a gente vence na urna. Olha, isso fez sangrar foi o PSDB. Sim, né? Você tem razão, Gabriel. É porque você tem que pensar também numa conjuntura específica, né? Porque muitas pessoas, de forma apressada, tinham, vamos dizer assim, decretado o funeral da luta anticorrupção no Brasil. Inclusive, eu publiquei uma das minhas colunas no início de abril, eu estava revendo antes de ir para cá, inclusive que eu, pela ocasião da decretação da prisão do ex-presidente Collor, eu dizia que talvez seria possível que um retorno dessa agenda anticorrupção para o debate público no seu topo mais uma vez. E por que eu dizia isso? Porque, de certa forma, essa agenda anticorrupção, ela foi roubada, ela foi ocupada... Pela pandemia. Não, mais do que pela pandemia. Concordo com você. Eu acho que mais do que pela pandemia. Eu acho que foi pela defesa da democracia, né? O governo Bolsonaro, de certa forma, gerou a percepção para os órgãos de justiça, para os atores políticos e principalmente os agentes da justiça, Ministério Público, juízes... eu acho que tem dois lados, então, aí. Desculpa te interromper, mas dois lados. É o seguinte, em 2018, preparando vários candidatos a deputado federal, tinha todo aquele apelo da renovação, da moralidade, do combate à corrupção, que vinha acumulado, né, desde as jornadas de junho de 2013, que não encontraram na eleição de 14 ainda um reflexo na urna. E concordo com o seu raciocínio que o perigo democrático que representou o governo Bolsonaro alertou esse sinal para o mundo institucional.
Só que o mundo institucional representa eleitoralmente muito pouquinho de voto. Eu trago a pandemia como motivo de transformação da razão pela qual as pessoas vão na urna, porque voltou a doer bolso, realidade, saúde. E aí, por exemplo, nas eleições de 2020, o discurso de um candidato a prefeito não era transparência, moralidade, mas cuidar bem do cidadão. E isso veio um pouco em 22 também, com a questão da picanha. Eu não acho que a democracia e a luta pela democracia foi um grande motor da eleição dos representantes de 22. Muito embora no mundo institucional isso representou uma mudança de rumo no judiciário, na própria configuração. Não, mas agora... até mesmo, Gabriel, no jornalismo. Entendeu? No jornalismo, no sentido mais amplo. Certeza, quer dizer, todos esses órgãos responsáveis por controles horizontais, né? Não controle vertical do eleitor, mas controles horizontais do governo, de certa forma, foram roubados por uma agenda de defesa da democracia completamente legítima, né? Diante de uma ameaça percebida como uma ameaça real, aquilo era a prioridade. Mas no momento... Mas enquanto isso, as emendas parlamentares mas no momento em que, e os esquemas... Né? Mas no momento em que esses próprios agentes de justiça, o mundo político, a mídia, percebe que Bolsonaro é carta fora do baralho, né? Ou seja, ele não é mais uma ameaça, ele inclusive está impedido de concorrer e muito provavelmente irá enfrentar punições judiciais, isso gera um livramento, quer dizer, a agenda ela fica mais livre para que outras aspectos ocupem essa preocupação. Então, eu imagino que a corrupção ela vai voltar com tudo, porque vai estar desaluviada diante das preocupações com a defesa da democracia. Então, mesmo por isso, o governo atual deveria estar se antecipando, até porque esse governo tem, vamos dizer assim, um histórico complicado com corrupção. O presidente Lula passou quase 2 anos preso, condenado por corrupção. Vários agentes, como você mesmo definiu, desde o Mensalão, mas também no Petrolão, foram condenados sob corrupção. Então, o 3º mandato do presidente Lula foi interpretado por muitos como uma oportunidade para que o governo, vamos dizer assim, construísse um novo legado. Quer dizer, imagine só a grande frustração para parcelas importantes que, inclusive, votaram no presidente Lula em 2022, com expectativa que não mais isso fosse uma preocupação, termina o governo tendo que responder tudo a isso novamente, entendeu? É esse contexto que eu acho que agrava mais ainda para o governo. Está entendendo? Certíssimo, totalmente de acordo. Ou seja, prometeu picanha e entregou a corrupção. Tá fácil, porque, na verdade, é isso aí, tá fácil derrotar esse governo. O que prometeu, não entregou. Gabriel, e o que está entregando, ninguém pediu. Eu acho que eu não sei se... Desculpa, eu não sei se você está me ouvindo ou se a gente está com delay. Não estava não, mas agora estou. Perdão. Não, eu queria só aproveitar essa última fala de vocês dois e trazer uma pergunta para vocês que me ocorreu, que é a seguinte: você muito bem lembrou da CPI do Mensalão, que realmente foi um marco de uma CPI que, inclusive, envolvia figuras do Congresso, né, de muita relevância, muito protagonismo, né? Então, além das do governo, que foram abatidas uma a uma, conforme você mencionou, tinha figuras do Congresso muito importantes também, como o próprio Valdemar, como o Roberto Jefferson e tudo mais. Mas desde então, de lá para cá, a impressão que eu tenho cobrindo política ao longo desses anos, e eu cobri, inclusive, o julgamento do Mensalão, né? Não a CPI, mas eu cobri o julgamento no Supremo. Mas desde então, eu tenho uma percepção de que o desgaste político de uma CPI, ele tende a ficar mais circunscrito ao período da CPI ativa.
Porque a CPI da Covid, para mim, ela é um marco neste sentido. E eu queria ouvir vocês, a opinião de vocês sobre isso. Porque, claro, que CPIs de menor porte, né? Então, que envolvam temas mais pontuais, por exemplo, uma CPI das bets, uma CPI do MST, tem várias, né? Toda hora aparece uma. A CPI sempre foi um instrumento de achaque muito forte, né? Em Brasília. Para além dos motivos legítimos de uma CPI, ela também tem essa característica, né? Mas a da Covid em particular, que era um assunto central, mobilizador, em que as pessoas realmente estavam prestando atenção, em que havia vítimas fatais, não no mesmo número e na mesma proporção de vítimas lesadas financeiramente agora, mas havia, por exemplo, aquelas histórias absolutamente escabrosas de plano de saúde fazendo experimentos, usando idosos doentes de cobaia. Então, coisas assim profundamente graves, pessoas que morreram asfixiadas. Eu acompanhei aquilo muito de perto e imagino que vocês também, e tudo aquilo mexia demais com a gente e mobilizou demais a atenção pública. Então, saiu gente presa de dentro de sessão da CPI, né, com voz de prisão flagrante, teve de tudo aquela CPI. E ainda assim, eu tenho a impressão de que a CPI em si, e mesmo o seu relatório final, que não resultou em nenhuma ação concreta, né, depois da Justiça, não foi suficiente para mobilizar um eleitorado contra o governo Jair Bolsonaro, que eu me lembre. Mas por uma razão. A condição dele da pandemia não tenha sido razão, mas a CPI em si me parece que não. Por isso que eu quero perguntar... Oi? Por quê? Porque não tem peça teatral que resista a atores medíocres. Vamos usar aquela expressão, meninos eu vi. Eu estou vendo aqui no nosso chat, acompanhando, né? Agora eu sou a pessoa que acompanha o que o pessoal vai falando aqui no YouTube. Um abraço para todos vocês. A Lucília chegou agora, por exemplo. Meninos, eu que tenho 39, já sou um senhor, eu era um jovem de 19 assistindo a CPMI do Mensalão. O que eu entendia do jogo político? Muito pouco. Mas quando Roberto Jefferson surge numa comissão, silenciando todos os deputados e falando: sai daí, Zé, sai daí rapidinho, senão você fará de Lula um homem inocente, um homem culpado. E gesticulava, e contava, e acusava. Ele fez o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, onde hoje estão vários moralistas apontando o dedo, renunciar de pronto, porque deixou calado Sandro Mabel. O senhor me diga quem é o deputado que ia lá receber esse mensalão. Roberto já fala, o senhor ia lá, o senhor é culpado. E com atores que sabem contar uma história muito bem feita, você tem uma CPMI com potencial explosivo. O que acontece na CPMI, que você citou da Covid, é que o tema era grave, o assunto era muito importante, mas a condução teatral do processo era medíocre. Porque CPMI e o teatro das operações de uma comissão parlamentar mista de inquérito não é simplesmente gravação para o TikTok. Exige toda uma outra operação de entretenimento com muito mais inteligência política do que só ficar gravando para a sua timeline. E isso tem muito idiota hoje na Câmara dos Deputados e no Senado que não consegue compreender, porque são só politiquinhos de mídia social. Fazer o que Roberto Jefferson fez, o que vários outros fizeram naquela CPMI, exigia uma grandiosidade teatral que hoje falta. Não estou aqui elogiando no sentido político e falar, olha que maravilha que é esse político. Não. Estou falando de algo assim, oposição dentro de um congresso exige uma articulação política, uma dedicação que vai além da mídia social. E isso a gente não teve. O ponto agora, Flávio, que a gente pode ter nessa CPMI, e vai depender muito da escolha dos líderes partidários, né? Nós estamos falando de 30 titulares, 30 suplentes. O que a União Brasil vai escolher? Vai ser um deputado
bom de cena ou um medíocre? Vai ser um pró-governo ou contra-governo? Idem PL, idem MDB. Isso conta muito. Por quê? Quem está aqui no chat questionando, mas para que serve a CPMI? Gente, legislativo, na sua função atípica, investiga. Mas a punição, claro, ela vai ficar para o judiciário. Flavinha acompanhou o processo secundário da CPMI do Mensalão. A CPMI indicia. Quem julgou foi o STF. Mas a audiência que foi migrada da CPMI do Congresso para o STF naquela época, ela dependeu dos bons atores políticos mostrar, olha, temos culpados, fizemos o nosso relatório, está entregue para o STF, podem julgar. É isso que uma CPMI tem que fazer, contando a narrativa com muita qualidade. Então, a primeira coisa que a Câmara tem que fazer agora, junto com o Senado, cadê as carinhas dos assaltantes? Esse é um papel que o Congresso não pode abrir mão. Você, aposentado, lesado, deixa eu te mostrar quem foi o canalha aqui, ó. É esse. Até agora nós não vimos essas caras de jeito. Esse daqui é o cara que assaltou a sua avó. Só vimos a do careca. A do careca do INSS já apareceu bastante. Mas eu quero também também ouvir... força para recarregar tantos bilhões. Concorda comigo, professor? Concordo. Não, mas eu quero passar já a palavra para o nosso professor Carlos Pereira, acrescentando uma coisa. Você descreveu um fenômeno que é interessante e que me fez pensar que 20 anos atrás também não tinha rede social. E embora você esteja, eu acho que você tenha razão na tua análise de que os atores da CPI da Covid possam não ter sido tão profissionais quanto era o Roberto Jefferson, que, aliás, né, seguiu depois nos proporcionando com thrillers, inclusive de tiroteio com a Polícia Federal, a gente tem agora... Em compensação, na CPI da Covid, a gente teve momentos muito mais possíveis de transformar em meme, né? Então, além dessa prisão que eu lembrei, teve quem que era que chamava lá, que chamou a atriz pornô para falar, confundiu tudo? Lembra que tinha uma coisa de... O grande meme da CPMI, dessa da Covid, foi quando uma deputada bolsonarista foi confrontada com um cientista e ele falou, eu não posso falar com a senhora nos termos que eu conheço, porque a senhora não tem a exata dimensão cognitiva para explicar. Quando ela, com uma cara estatelada, vira para o presidente e fala, ô presidente, ele me chamou de burra, de um jeito mais elegante, mas ele me chamou de burra. Esse foi o grande meme que mostra a inversão, né? E só para relembrar, em 2005 a gente já tinha um quê de antepassados da mídia social, né? Já tinha um YouTube incipiente, já tinha o campo de comentários do blog do Noblar, que era o blog do Noblar, ele explode na CPMI do Mensalão como o grande projetor da mídia online jornalística política, né? Você tinha o Orkut, né, que começava com suas comunidades e campos de comentários. Ou seja, o eleitor brasileiro e o cidadão brasileiro começava a tatear a internet como um campo de participação política, que foi só ampliando-se. 2006, 2007, eu lembro muito bem disso. 2006 eu fui responsável por gravar um primeiro vídeo de presidenciável para o YouTube, que era um grande fenômeno. Dia depois o Lula foi e gravou também para acompanhar, tinha sido o Geraldo Alckmin. Ou seja, isso tudo estava começando a jogar a política brasileira para a internet. Hoje, a política brasileira está totalmente na internet. O que precisa acontecer? Nós precisamos lembrar que para ter o conteúdo digital tem que ter um bom conteúdo real gerado dentro do parlamento. E como tem muito político ali que só chegou lá por experiência digital, sem o chão de fábrica do parlamento, ele acha que é só ficar com a carinha no TikTok. Fazer relatório de CPMI boa tem que saber brincar de política na realidade. Não resta dúvida que eu acho que a composição da CPI, ela importa. As pessoas importam, né? A gente sabe que as pessoas importam, não? As instituições são feitas de pessoas. Tem pessoas mais espertas, mais preparadas do que outras. Então, isso vai ter um impacto importante. Mas, assim, o principal papel de uma comissão parlamentar de inquérito é desgastar o governo de plantão. Essa é a ideia de uma estrutura de proteção dos interesses da minoria.
né? Então, é claro que o objetivo primaz da oposição, independentemente da efetividade, se essa CPMI vai levar, de fato, a pessoas a responderem na justiça, ou seja lá o que for, mas é uma janela de oportunidade para criar problemas para um governo que já vem cambegando em sua popularidade, não vem entregando muito bem aquilo que prometeu. Eu lembro que, inclusive, na CPI, durante a CPI da pandemia, eu fiz uma pesquisa, eu acho que, Pedro, você se lembra, a gente participou de um seminário junto, em que eu estava, como todos nós, estávamos em casa isolados e eu decidi fazer pesquisa de opinião pública e consegui uma boa amostra tentando ver os impactos políticos da pandemia. E observávamos lá que quanto mais próximos as pessoas estavam da Covid, especialmente pessoas da sua família ou amigos próximos que tiveram Covid com graus maiores de gravidade, mesmo aqueles que tinham votado em Bolsonaro em 2018, se afastaram do ex-presidente. Quer dizer, a CPI cumpriu um papel importante de gerar desgastes cada vez maiores e crescentes para o governo de plantão. Então, a questão fundamental para a oposição, e lembrar perfeitamente que essa oposição ao governo Lula, ela é muito craque no que diz respeito à utilização das mídias sociais. A gente viu algumas semanas atrás, ou a semana passada, o impacto que teve o vídeo do deputado federal daí de Minas, Gabriel, do Nicolas Ferreira. Quer dizer, isso teve um impacto gigantesco, não só na bolha bolsonarista, mas na sociedade. Então, imagina como isso vai ser ao longo dessa CPI. Quer dizer, a utilização política disso. Então, por isso que eu acredito que para o governo, o quanto mais cedo, quanto menos obstáculo, quanto mais ágil for o governo, até para não sinalizar para a sociedade como se estivesse querendo jogar areia ou querendo acobertar alguma coisa. Não, nosso interesse é revelar tudo. E se, no caso, se alguém do governo for responsabilizado, não entrar nessa lógica de tentar salvar esse cara. Pelo contrário, é impor perdas em quem quer que venha estar envolvido dentro do governo. Essa é a única saída que eu vejo para o governo tentar superar esse movimento difícil. A dica que você está dando para a Gleisi é a seguinte: Gleisi, olha só, não sei o que você está fazendo hoje aí em Brasília, mas marca com o líder do MDB. Tenta combinar qual que vai ser o deputado escolhido ali. Ô, Gleisi, eu não sei o que você está fazendo agora no almoço, mas almoça aí com o líder do União Brasil e vê se o deputado que vai para a CMI é um desses mais próximos do governo. E depois que tivermos a maioria lá, coloca um relator de bom senso, um presidente mais ou menos aliado, para a gente encontrar os culpados e trazer este resultado como um mérito de quem? Do governo e não da oposição. É isso que você explicou aqui, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E essa é uma estratégia. Não sei se ela está preocupada com isso ou se eles estão ali pensando em outras coisas. Essa é uma estratégia de contenção de danos, porque o dano já está feito. Né? O dano já está feito. Conter esse dano, conter essa sangria. Está sangrando o governo. Então, não adianta esse argumento de transferência de responsabilidade. Então, conter o dano. Mais, né? Eu acho que a grande oportunidade que tem aí na CPMI, vou falar aqui para quem não está muito preocupado com Lula e Bolsonaro, é falar com o aposentado, né? Ou seja, assim, o que a gente tem que sempre lembrar nos nossos programas de análise aqui, a gente, claro, tem um olhar, e o governo e a oposição. Cara, de prático nessa história, tem gente que foi assaltada. Né? Eu acho que a grande oportunidade para os parlamentares, sejam eles senadores ou deputados que estão indo para a eleição do ano que vem, qual é o contingente de aposentados, né, nesse país? E quantas pessoas nesse exato momento estão percebendo que deixaram de comprar um remédio, deixaram de inteirar uma passagem, deixaram de comer porque algum canalha roubou? E aí é tentar botar o Brasil no eixo, e eu acho que essa é uma oportunidade que tem para quem não virou um zumbi bolsonarista ou um zumbi lulista, de tentar lembrar que o grande combate à corrupção não quer saber se o bandido é bolsonarista ou lulista, né? Que é o bandido preso.
Esse é o político que tem uma bola que cana ali em Brasília, que está faltando alguém chutar. Olha, eu não estou preocupado em defender esse governo. Eu não estou preocupado em acusar o governo anterior. O que eu quero? Bandido na cadeia, aposentado recebendo e pau na corrupção.